Olá! Mais um episódio do Domcast começando daquele jeito. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu de verdade acredito que 90% dos empresários brasileiros tem um negocinho assim de reclamação. 90% eu estou sendo, acho que, muito conservadora. Meus convidados hoje são dois. Adoro quando tenho mais de um convidado aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade. Mas não é aquela contabilidade. Aquela contabilidade que é certeira para fazer alavancar o negócio de um empresário. Hoje, eu, Luciana Cibeiros, como host desse podcast, recebo meus amigos, porque antes de qualquer coisa eles são meus amigos pessoais, tá, gente? A gente faz algumas resenhas, não posso falar muito, algumas resenhas, mas são donos de uma empresa extremamente capacitada para atender o empresário com a sua maior dor, que é lidar com o seu negócio e os números deles. Comigo aqui hoje, Lilian, Oi, Fabrício. Gente. Olá. Eles são da Mega Account Contabilidade. E eu tenho um prazer enorme em receber vocês. O prazer é nosso também. Eu estou muito feliz com o convite. Antes de qualquer coisa, quero agradecer, né? E é um prazer. Vamos ver aqui, dividir aqui umas histórias para... Dividir alguns causos, né? Alguns caos também. Porque 90% é muito ou pouco. Porque eu, de verdade, acredito que 90% dos empresários do Brasil têm alguma coisa para reclamar da contabilidade. De uma contabilidade, de uma história. Eu acredito que é em torno de 90%. Eu acho que já foi mais. Então, isso assim, eu acho que já vem diminuindo um pouco em virtude da mudança, né, do papel do contador na sociedade, né, o que ele representa aí dentro do mundo empresarial. Eu acho que esse papel ele está sendo mudado e a insatisfação vem diminuindo. Vai diminuindo. Mas assim, bem dentro da proporção mesmo que você falou, né? Ainda existe muita empresa que não enxerga o poder que a contabilidade tem de melhorar a empresa dele como um todo. Porque a contabilidade, ela é, digamos, a máquina de raio-x da empresa, entendeu? Ela vê tudo que está desde o início, desde quando ela começou, quando ela abriu, quando ela iniciou, como foi a movimentação, Então, a gente tem a possibilidade, toda a história. Nós temos a possibilidade de dar uma consultoria dentro da realidade dele, entendeu? Não é aquele contador antigo que fazia só mostrar aquele balanço lá que ele não entende nada, ele não sabe o que é, aí olha, tive lucro, não, ou tive, pensa que teve, às vezes vai tirando recursos da empresa sem poder tirar, porque ele segue um caixa imaginário ali, né? Como empresa, isso acontece muito. E no final do ano quer só que a gente faça um ajuste fictício para, para não cair numa malha fina grande, alguma coisa assim. E porque a contabilidade não é a mesma coisa de um caixa da empresa. Então, o contador, consultor, que somos o que nós somos, faz tudo isso. Ele alinha a realidade com aquela parte patrimonial que é mais... Como é que eu posso dizer, Fabrício? Que a questão é o fiscal, É o fiscal, né? é a questão burocrática. Né? Perfeito. É muito isso. E aí eu quero saber, assim, quem é a Mega Account, gente? Me conta a história um pouquinho aí, resumida de vocês. Eu estava no início aqui, nos bastidores aqui, perguntando. Quem é de vocês aí, desses sócios, que fala, uau, a Mega tá aí? Eu acho que assim, posso falar? Com vontade. Não, com vontade. Eu acho que... Eu quero saber dos dois. Tá, vai falar é melhor os dois, né? Cada um dá a sua opinião. É assim, nós, na verdade, é uma empresa familiar, né? Quando começou, era Fabrício e a Petra, porque eu trabalhava em empresa privada, trabalhei sempre em empresa privada.
E depois de um tempo, a Mega já tem 16 anos, mas o Fabrício também trabalhava na Eletrobras. Isso é uma bagagem muito forte para a gente. Ambos né? são contadores? Contador. Tem a formação de contabilidade? Sim. E ele é auditor, foi durante 16 anos auditor da Eletrobras. E que ele veio mesmo, assim, atuar junto faz 2 anos, Fabrício? É um e pouco. Né? Porque ele preferiu, ele se desligou da Eletrobras por vontade própria e para vir para dentro da Mega. Então, eu e a Petra, depois a Petra ficava, e depois de um tempo eu entrei, eu acho que uns 14 anos que eu estou junto. O tempo passa tão rápido que a gente às vezes meio perde. Nós já estamos na Semana Santa, hein? E aí, juntou a vontade de nós 3, a Petra é advogada, né, que é a outra sócia, que é a esposa dele, e eu sou sogra, hein? Olha aí que sociedade É bem familiar forte. mesmo, né, gente? Bem familiar. E veio junto essa vontade de mudar, de não ter essa contabilidade muito tradicional, que a gente foi percebendo essa necessidade das empresas conhecerem um pouco mais do que acontece dentro da empresa. E foi assim que a Mega Count se formou, que somos nós 3, né? E já está aí há 16 anos, eu estou há uns 14, e nós 3 somos muito parceiros. Isso, apesar de ser uma empresa familiar, mas nós temos muito, assim, a realidade e a capacidade de cada um ter o seu espaço, cada um ter a sua responsabilidade. Claro que a gente troca ideias, estou dizendo, nunca rola um desgaste, isso rola em qualquer lugar, mas a gente consegue conduzir isso de uma forma muito boa. Tem muita gente que quando a gente fala é sogra, brinca com o Fabrício, como é que pode? Recentemente nós fomos em uma imersão e entender os bastidores de uma empresa contábil, uma empresa referência lá em São Paulo. E aí nós, numa dinâmica lá, comentamos que nós somos sócios. E sou sócio. Ela é minha sogra, né? Aí na hora do almoço... Foi a piada, Não, foi a piada. Será que daria certo com a minha sogra? E o outro chegou aí, vocês que são sogra e genro? Eu falei, somos nós mesmo. Então ficamos... E somos sócios. E funciona, né? Isso é um diferencial, né, gente? É um diferencial, porque querendo ou não, olha só os conflitos que provavelmente podem existir, que você consegue organizar antes de levar para o negócio, né? Eu vou te falar. Isso é verdade. E voltando um pouco da nossa história, né? Então ali nós começamos... Mega Count. Então hoje o pessoal pergunta, nós começamos como Mega Contadores Associados lá em 2009. E aí tivemos uma ideia de remodelar a marca, né? Acho que após a pandemia, então de trazer essa questão um pouco mais moderna. E junto com esse movimento da contabilidade consultiva, que é um movimento que ganhou mais tração depois da pandemia ali, a partir da pandemia, onde os empresários começaram a identificar que precisavam de um apoio. E como a Lília bem falou, ninguém tem mais informações do empresário do que nós. Do que vocês. Tá? Temos ali quanto que ele faturou, quanto que ele investiu, o que ele pagou para quem. Tá? Então, com a velocidade da tecnologia, depois da pandemia, então, muita automação, nós colocamos isso no nosso escritório. Como a Lília falou, somos 3 sócios, mas crescemos a equipe, fizemos uma expansão nesse período e investimos em muita tecnologia. E isso permite o quê? Que o trabalho manual, que antigamente eu sou da época do Olerite, né? Aquele verdinho. Nossa, que eu tinha uma impressora. Eu também. Né? Mas o nosso escritório pegou essa época. Tem muita gente hoje do digital que não sabe o que é esse Olerite. Esse dia eu fiz até uma enquete lá no escritório, quem conhecia o Olerite? Poucos conheciam. Né? Então nós tínhamos uma maquininha, né?
com a impressorazinha, tinha que ser o contra-cheque verde. E eu lembro uma vez, tínhamos um malote, entregávamos E um hoje malote. é o quê, gente? Hoje é tudo digital. Não, assim, mas... É o contra-cheque. É um programa contra-cheque, que vai, mas a já é. assinatura é via Gov? Como é que não, é? Na verdade... Isso vale uma assinatura via Gov? Porque hoje, na verdade, não precisa mais daquela assinatura. Não precisa daquela assinatura. O que você tem é a movimentação da empresa, como comprou, por exemplo, a gente gera a Banco, folha. a folha de Aí a pagamento, folha de Pix, pagamento banco, vai ter lá o entendi. que ele pagou, então o funcionário não tem como dizer, eu não recebi, porque aí tem todo esse Tem controle. todo o controle, se ele né? recebeu, Entendi. E aí nós evoluindo com essa tecnologia, nós tiramos esse trabalho manual e começamos a botar a inteligência para Sim. funcionar, pegar essas informações e oferecer essa gama de informações para o cliente. Você faturou, mês passado você faturou tanto, no mês retrasado tanto, comparado com o ano passado você aumentou, você diminuiu, o seu produto que mais vende é esse, o seu produto que menos vende é esse. Né? Então, com informações que o cliente, o empresário, ele não sabe. Às vezes ele, não, eu tenho isso aqui lá no meu financeiro, no meu administrativo, mas não nessa riqueza de detalhes que a gente consegue por item, né? Então esse a gente consegue saber por item E junta o melhor dos mundos, porque junta o mundo operacional, que vocês ofertam, e junta essa parte estratégica, né? Que é a auditoria, que é o relatório ali para você poder... E sem ser uma linguagem técnica que muitos não entendem, porque isso é o mais importante. Né? A gente tenta mostrar de uma forma clara que, é assim, os números são esses. Não aquela coisa batida do modo, traduzir, do contador antigo. Isso, né? acho que é isso. Uma coisa legal que trouxe do mercado, né? Então, a Lília trabalhou muito no privado, foi cliente de outras contabilidades, então ela trouxe muita dor que ela tinha para dentro do nosso escritório. Falou, a gente não pode fazer como... E eram escritórios bons, renomeados aqui em Brasília, né? Quando ela trabalhava. E ela trouxe, tinha essa falha, então nós melhoramos em cima disso. E o grande problema é traduzir essas informações para o empresário. Né? Então, será que esse item aqui, o item é caro, o item você não vende, ele demanda uma estocagem, acondicionamento, e para que você está com aquele produto? Por que você está comprando ele aí? Agora, minha pergunta é assim, os empresários se interessam? Porque a gente ouve aí isso que eu falei no início, né? Toda vez que você senta com um empresário, minha contabilidade não é legal. E eu sempre falo isso com os empresários que eu estou sentado ou que eu estou atendendo. Você já sentou com a sua contabilidade e já disse para ela o que você quer? Porque eu acredito que existem vários pacotes, né? Que quando você chega lá, eu quero uma contabilidade. Você quer uma contabilidade para quê? Qual é o seu objetivo? É uma empresa que está abrindo? Já está aberta há quanto tempo? E muitas vezes o empresário não fala. Então é fácil ele reclamar lá no final que a contabilidade é uma porcaria. Não é isso? Mas esse é a grande pegada. O que acontece? Você tem que pegar ele na orelha? Eu fico curiosa para saber porque isso. existe aquela massa, né? Que é aquela massa de clientes. Que, como você falou, que a gente tem que meio que dividir por pacotes. E existe o cliente que é uma boutique, digamos assim. Que claro que se o cliente, se a empresa quer um atendimento 100%, com tudo, como a gente falou, com uma contabilidade consultiva, a gente precisa cobrar um pouco mais. Sim, claro. Só que existe uma cultura muito grande de não valorizarem o contador. Justamente por quê? Porque essa prática antiga que era só um emissor de boleto, só pediu o meu boleto quando estava atrasado. Então, isso ficou meio que incutido. Outra coisa também que veio muito essa onda de contabilidade online, que é tudo robô, né? Eu sempre falo para os clientes que vêm conversar comigo assim, eles perguntam, mas não dá para fazer, olha, é diferente esse preço que você viu no mercado, porque você não vai falar com uma pessoa como eu dou meu celular para os clientes, pessoal, eu não deixo o cliente na mão, entendeu? Agora, claro, o cliente boutique, né? Porque eu também tenho que valorizar o meu tempo, Sim, a minha disponibilidade, do Fabrício, da Petra, da nossa operacional como um todo, porque nós trabalhamos duro para entregar um produto de qualidade. Então, não é justo o mesmo cliente que paga um valor bem abaixo ter o mesmo atendimento daquele que tem o meu WhatsApp pessoal.
né? Mas você acha que isso é uma falta de informação? Aí eu vou falar daquele empresário... Eu vou falar daquele... Eu não vou nem falar do pequeno empresário, eu vou falar mesmo do microempresário. Eu não sei nem se ele é o público de vocês. Mas ele precisa ter uma contabilidade que o atenda. Sim. Então, vai ter sempre uma contabilidade que vai atender. Essa contabilidade, ela pode olhar para esse micro de uma forma também diferente? Pode. Eu não acho que seja... É um pouco de falta de informação. Vamos ver se o Fabrício concorda com o que eu digo, mas eu acho também que é muito cultural. Eu também Entendeu? Eu não acho que é só falta de informação, porque hoje tem vários canais que a gente está batendo nessa tecla e tudo, mas aquela coisa cultural de não querer valorizar o contador, entendeu? Aí vamos ver se o Fabrício concorda comigo. Será que a gente vai ter que mudar o nome? É isso. Mudar o nome? Não usar mais contabilidade? Porque eu até concordo que seja cultural mesmo. Porque isso. é um assunto que é chato. Assim, é chato. Quando você fala, o meu contador me ligou. Ano passado nós começamos um movimento de chamar alguns clientes para fazer um projeto piloto, para trazer uns clientes que não tinham um atendimento personalizado, o plano deles era um plano standard, inicial ali, o start, e era um cliente com maturidade diferente dos outros que a gente já tem um trabalho personalizado. Então, falamos assim, vamos fazer um teste, vamos pegar esses produtos, algum outro produto aqui personalizado e vamos trazer para vamos selecionar alguns aqui, vamos... O resultado foi impressionante. Assim, nós mandamos um form, pessoal, queremos saber a dor de vocês, porque nós vamos fazer uma reunião específica para tratar, vamos trazer insights sobre a sua empresa. Preencha aqui, vamos fazer um agendamento da sua reunião gratuita para te trazer mais subsídios sobre o que está acontecendo no mercado, de outras empresas parecidas com a sua, como é que está a sua posicionada. Foi impressionante a adesão. Menos de 10%. Menos de 10% dos nossos clientes que foram abordados tiveram esse interesse em responder o formulário de primeira. E nós fizemos uma segunda demanda, tentamos trazer, aí aumentou um pouquinho, porque insistimos, né? Mas é um pouco disso. Às vezes não tem a maturidade necessária. E outra, ele pensou, o que meu contador quer falar para mim? Deve ser pepino. Então ainda tem isso. Ainda tem isso. E complementando isso que você falou, Lu, eu tenho microempresas que tem meu celular pessoal. Não é essa questão de ser grande ou pequeno. Nós atendemos do grande ao pequeno, mas nós temos realmente um pacote que é para aquele cliente que só quer o boleto e nós temos um diferenciado para o cliente que quer o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é precioso. Então, assim, eu tô, às vezes, ali, aí eu paro para atender, o Fabrício também, a Petra também. Então, já respondendo a sua pergunta, nós abrangemos realmente o mundo como um todo, né, Fabrício? Eu acho assim, que existe uma diferença e nesse processo meu de experiência desses anos todos, assim, eu vejo a mudança da contabilidade e eu vejo a mudança até antes da pandemia. Antes da pandemia, a necessidade já era grande de uma mudança nessa cultura da contabilidade versus cliente, né? E hoje eu enxergo muito assim... Tem gente, tem empreendedores que começam um negócio que não sabem nem que precisam arrumar um contador, gente. Muitos. Até porque com a tecnologia tem essas facilidades aí. Abra sua empresa aqui, dentro do portal, porque né, entra no... Exato. Aí pensa que a gente vai falar mesmo. Eu vou falar de MEI, pode falar de Sebrae, que entra nesse processo de... O MEI, e a gente trabalhou muitos anos isso, o MEI não precisa de uma contabilidade. Ok, como não? Como não? Como não se ele precisa emitir um documento no final do ano, lá no início do ano, declarando que ele faturou? Ele como precisa não emitir nota fiscal. Ele precisa emitir nota fiscal. Como não se ele tem que saber a base deles de venda? Que se ele ultrapassar aquilo ali, ele já está em outra categoria. Como não? E eu vou mais longe, não é nem só o MEI. Se você entrar no site, no portal da Junta Comercial DF, lá tem um link, abra sua empresa aqui.
é uma coisa totalmente robotizada e o cliente vai lá, abre, só que depois não consegue fazer nada, porque a partir do momento que ele vira empresário, não é MEI, é obrigatório ele ter um contador, porque senão ele não consegue mandar as obrigações, ele não consegue criar a inscrição estadual, porque tem que ter um responsável, um contador responsável. Mas existe isso das pessoas acharem que é só ali, aí já começa errado, entendeu? Já começa Mas a questão do MEI é muito importante. Eu entendo que precisamos da educação empresarial. Educação em vendas. O empresário tem que aprender a vender, tem que aprender a se vender, tem que aprender a precificar, tem que entender todo esse contexto. E o micro é uma porta, né? O microempreendedor é uma porta de entrada para você sair da formalização, para você se formalizar, sair da informalidade, né? Então, a gente já aconteceu várias pessoas entraram, abriram um MEI, deixaram o MEI para lá, não pagaram. E aí desenquadra, e aí depois tem já não é... Não, aí depois perde a opção de ser simples, e ele vira uma empresa do lucro presumido. Olha só, vem várias obrigações acessórias, multas... O CNPJ fica inapto, perde direito ao plano de saúde, porque existem muitos que criam aquele MEI pensando, eu vou ter um MEI para ter um plano de saúde. Só que tudo isso tem uma obrigação por trás, exatamente, né? Vira uma bola de neve, e gigante. Aí vira uma bola de neve. Quando chega pra gente, mas eu sou MEI. Eu falei, você foi MEI há 3 anos atrás. Hoje você não é MEI, foi uma empresa normal. Então, até ele entender, às vezes, uma pessoa que não era aquilo, não era aquele porte que ele queria ter na empresa, não tem um recurso para fechar, enfim. Então, é um pouco disso. Então, tem que ter essa educação empresarial. E esse é o nosso papel. Eu penso que hoje é o nosso papel. A contabilidade tem que deixar de ser vista como contabilidade do passado e ter o seu contador ali... próximo. E ser vista como uma parceria mesmo, né? Eu falo que um contador, ele é aquele que fica do seu lado na alegria e na tristeza. Isso. Na saúde e na doença. Ele casa com a sua empresa, não tem jeito. Né? Tem momentos que você briga e aí resolve mudar, mas assim, essa parceria que eu sinto e até hoje eu não consegui definir em qual momento da nossa legislação, não é nem legislação, mas em qual momento desses órgãos que cuidam desses empreendedores, que eles não conseguem introduzir essa informação. O Sebrae faz um papel muito forte, muito ele legal. Tem ali ele tem um papel, canal, ele tem um canal, ele tem alguns consultores que auxiliam, mas você precisa ir lá bater na porta. Mas hoje a gente sabe, empreender no Brasil não é fácil. Então, quando você abre, no momento que você abre a porta do seu negócio, você já está pagando tudo. Já está pagando alguma coisa. Então, e hoje a gente tem isso, o empresário ele não se prepara, né? Ele não faz, é muito difícil você ver alguém fazer um plano de negócio para entender a viabilidade. Será que vai funcionar? Será que o local é correto? Tudo isso tem custo gratuito. No Sebrae, nós fazemos uma orientação. Mas o que nós temos nesses 16 anos de estrada, principalmente desses que começam pequeno. Temos vários cases que começaram pequeno e estão hoje empregando 15, 20, 50 empregados. Né? Então, assim, que cresceram. Mas todos, nesses 16 anos, eu acho que não tive nenhum que chegou com um plano de negócio, assim, nenhum. Inclusive, nós já tivemos exemplo também, tivemos um cliente já faz alguns anos, que teve todo um gasto, alugou um local grande, fez toda a reforma para depois procurar o contador. E o que aconteceu? A viabilidade não foi aprovada do local. E teve todo o prejuízo, porque não aprovou. Atividade não era permitida no local. Não era permitida. Então, assim, Vocês gente... estão brincando, sério? Contrato de 1 ou 2 anos. Então, assim, teve um prejuízo gigantesco, entendeu? Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer... Vai abrir uma empresa, procurar um contador, ter um plano de negócio, saber a viabilidade, tanto de endereço, como de tudo. Não é simplesmente, eu vou abrir, já vem com tudo pronto quando demos entrada. E olha que eu conheço gente na administração do plano, tentei, fui lá, mas não tinha, porque não é permitido. Brasília tem isso. Várias regiões não é permitido um tipo tal, ou X, ou Y de comércio. Então, assim, para você ver como é importante... Primeira coisa, quero abrir? Consulta um contador,
né, que tem toda essa experiência do que é o processo, do que você precisa, de onde você tem que começar, né? Aí traça ali o plano de negócio e é isso. Eu vou entrar num assunto agora com vocês que obviamente é uma continuação aí, porque a gente está falando aí de empresários que pagam impostos, né? Como você diz, o empreendedor já começa pagando já, né? Ele já começa o negócio pagando. A gente está ouvindo aí essa reforma tributária, essa confusão, não sei se é confusão, porque a gente ouve muita coisa, né? E a gente não sabe até que ponto vai acontecer, não vai acontecer. Como é que funciona esse processo? Porque, assim, eu tenho ouvido muito ultimamente, uma mudança tributária muito grande nessas categorias. Simples, lucro presumido, lucro real. Como é que o empresário, primeiro, sabe que acontece essa mudança? O que vai mudar? E como que o empresário sabe se aquela contabilidade está fazendo certo ou não? Perfeito. Lilia? Perfeito. Pode falar. Posso? Reforma tributária. A gente vai falar em ética, né? Primeira coisa, né? Porque a contabilidade tem que ser ética e fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa. Mas a reforma tributária está aí, não tem mais volta. Muita gente questionando a questão da... Já começa o regime de transição a partir Fala de resumidamente, 2026. o que é que vai mudar? Vai mudar todo o sistema, porque hoje essa reforma tributária é em cima do consumo. Tá? Nós estamos falando da renda. Então, essa primeira etapa da reforma tributária, ela fala sobre os bens de consumo. E um segundo momento, provavelmente agora em 2025, vai ser começar a discutir, começaram as discussões no Congresso para a reforma da renda. Né? Então, esse é um segundo momento da reforma. Então, bens e consumos. Então, todos os produtos vão mudar vão deixar de existir, claro, existe um período de transição, de 2026 a 2033. Então, os impostos hoje sobre o comércio, né, a mercadoria, o ICMS vai deixar de existir. O ISS, que é sobre o serviço, vai deixar de existir. E vai entrar o IVA, que é um imposto único. A gente brinca aqui entre os tributários, a gente brinca que aqui a gente tem o IVão. Tem o IVA. O IVA todos a gente conhece, né? Na Europa, então os países têm esse que é um único imposto. Só que aqui ele é o IVA, o IVão ele é um brasileiro. Ele come feijoada, ele bebe caipirinha, ele pula carnaval. Tá? Ele é totalmente diferente dos IVAs estabelecidos no mundo, tá? É mesmo. Então ele tem as particularidades, mas é um avanço. Então, assim, fora as brincadeiras, mas é um avanço mediante o sistema tributário que nós temos hoje no Brasil. Então, ele vai fazer vai sintetizar, vai facilitar, ele promete facilitar, né, todo o sistema tributário, mas só que em 2033. Quando passar toda essa parte de transição. Enquanto isso, os dois regimes vão entrar. Então, a partir de 2026, já vai ser um ano teste. 2027, o ICMS e o ISS já começam a utilizar os dois regimes até a virada de chave em 2033. Mas qual é a ideia, por exemplo? Que hoje o ICMS e ISS, eles são tributados diferentemente por estado. Vão ser tributados para o Estado. Continua isso? Continua. E essa ainda que é uma loucura fiscal. Então, cada município vai poder, dentro da sua alíquota, da sua alíquota ali, do teto, você pode fazer a distribuição, a negociação junto ao comitê e ao seu estado e ao seu município. Então, vão ser vários, apesar de hoje o governo disse que está em torno de 29,5% a alíquota final, simples que vai ser o impacto que nós vamos ter teoricamente dentro desses bens e esse consumo. Não quer dizer que tudo vai aumentar, mas setores do serviço vamos ter um impacto muito grande, tá? Independente de ser pequeno ou grande, tá? Simples nacional, lucro presumido, de ser simples nacional, vão ser afetados. Então é uma mudança, é uma transformação. Então tudo que a gente conhecia vai deixar
vamos viver uma situação nova. E para isso, os contadores já estão se capacitando, não todos. Então, a gente tem alguns grupos de mentoria específica para falar sobre a reforma, para se preparar com sistemas que hoje já conseguem identificar o impacto dessas novas alíquotas dentro do seu negócio. Então, ele faz uma projeção futura, se o seu negócio for continuar como é hoje, qual o impacto que vai ter, para você ajustar contratos de longo prazo. Então, a gente pega hoje muita empresa do Simples Nacional, firmando contrato com o ente público de 5 anos. Sim. Se ele já não estiver olhando essa mudança nesse período de transição, vai ser caótico, gente. Muitas empresas vão fechar. E os impostos trabalhistas também entram nesse IVA? Não. Então, a gente está falando só de bens de consumo. Bens de consumo. Bens de consumo. Então, assim, a gente pode depois marcar um bate-papo para a gente falar especificamente da reforma, sem dúvida. tá? Porque é um assunto bem complexo, bem amplo, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é do nano-empreendedor, que é uma figura que vai ser criada, que é uma categoria abaixo do microempreendedor individual. Então, já está na proposta. Está na proposta ali, acho que quem fatura até 40 mil e pouco no ano, 40.500, se não me engano, ele vai se enquadrar nessa categoria, nesse nano e o... Mas aí é mais um incentivo para a informalidade final acabar? Mais um incentivo. Porque o MEI, ele veio forte, extremamente benéfico, ao meu ver, e foi mesmo. Mas ele se banalizou aí ao longo dos anos nas atividades, porque hoje é muito fácil uma empresa, para fazer uma pedalada ali trabalhista, né? Falar para a pessoa abrir um MEI ali e faz um MEI ali nessa categoria. A pessoa nem pode ser MEI, mas ela entra naquela atividade ali e faz. Será que vai adiantar, gente, abrir mais essa categoria? Pois é, porque existe uma proposta de aumentar ali o limite do MEI. Tá? Então, provavelmente seja uma estratégia para aumentar a porta de entrada, né? Diminuir a informalidade. Mas a reforma tributária, ela traz uma questão também que não se enganem, vai mudar. Simples Nacional, o governo promete não vai mudar nada. Vai mudar. Porque essa é a grande jogada, né? Então, do Simples Nacional, que a gente botar aí hoje em torno de 70% das nossas empresas, você vai ter que entender, você vai ter que fazer um estudo tributário para saber se vai valer a pena continuar no Simples Nacional. Porque ele pode ser que o serviço dele fique mais caro. Porque entra um conceito de meio e fim de cadeia. Então, se ela é uma empresa que está no meio de cadeia, então ela consegue passar crédito, então o teu serviço acaba ficando mais barato. Se ela é fim, você não tem como se fazer crédito daquele imposto, então ele acaba entrando no preço final. Então, não se engane, isso vai acontecer. Então, muitas coisas prometem, vão mudar e as empresas precisam se adaptar, senão vão realmente fechar. E vão precisar, mais do que nunca, do apoio do contador, da contabilidade, contador preparado. Não, e mais ainda, foi até bom vocês falarem isso, porque assim, além de precisarem do apoio da contabilidade, vão ter que estar com seus números, seus dados, eu não falo nem os números corretos, mas os seus dados muito ajustados, bem alocados ali na sua planilha, no seu sistema financeiro, e aí eu tô falando de caixa, né? Porque aí eu vou falar de BPO financeiro, esses BPOs vão ter, mais do que nunca, estarem juntos com os contadores para poder ajustar isso de uma forma correta. Para ser realmente dentro do real. Porque senão, gente... Porque senão o diagnóstico foge. Porque esse negócio do simples é uma coisa que olha só, hein? Eu fiquei recentemente sabendo disso, dessa... não sei se a palavra flexibilidade você pode me corrigir, mas dessa flexibilidade do simples ali dentro, da quantidade de situações que você pode ou não tributar, de você estar pagando mais, às vezes um lucro presumido é mais barato. E aí, inconsciente. Por isso que precisa do planejamento tributário. Falta de conhecimento. Você está lá se achando, só paga um boleto. Acha que só pelo nome que eu sou simples, mas nem sempre o simples é o ideal para o seu negócio. Simples é ideal. Isso já é super comprovado, é um fato, não é só expectativa, entendeu? A gente, voltando à pergunta que você fez lá no começo, muito importante,
para associados 90% de insatisfação. Saiu uma pesquisa do Sebrae que em torno de 70 e poucos por cento das empresas pagam imposto indevidamente, ou errado, ou a maior ou menor. Então, isso acaba entrando na conta desses 90%. Mas é por isso, não é porque está errado. Às vezes você tem um regime que é melhor do que o Simples Nacional. Porque muitos contadores, e muito tempo nós pensávamos assim também, não fazer minha culpa não, mas lá no passado acreditávamos que o Simples Nacional era melhor, mas era melhor para quem? Ele era melhor para nós, contabilidade, porque teria menor complexidade, né? Mas só que às vezes a gente brinca, ele é o regime mais ingrato que tem. Tudo bem, quando você é pequeno, você começa ali, começa com 4%, perfeito. Mas ele é ingrato porque quanto mais você fatura, cresce, mais você paga imposto. Sim. Tá? Então ele... E no final das contas, qual é a ideia do empreendedor? É crescer. Crescer. Né? Claro. Aí ele fica com medo. Aí ele fica com medo. Quem abre uma empresa, então você não quer crescer, então tudo bem, mas você tem que ter o planejamento por trás disso para crescer certo. Porque não adianta você só crescer e aí por trás está... Né? É isso aí, gente. Pagando a mais. E aí, por isso, assim, que é onde nós entramos. É porque é mais um produto, mas é mais um produto nosso, que é importante a gente falar que nós falamos aqui de contabilidade, né? Falamos de consultoria empresarial, enfim. E estamos entrando agora em planejamento tributário e consultoria tributária, essa parte de tributos, porque a gente percebe muito, ainda mais nós que temos um nicho que a gente atua muito forte, que nós buscamos nos especializar de bares e restaurantes e negócios de saúde. Então, tem muita oportunidade tributária nesses dois segmentos, porque existem produtos que possuem tributação. Essa famosa recuperação tributária. Recuperação de tributos. Que paga errado e fica lá. Muitos têm empresa. Eu tive, agora nessa mentoria que nós fizemos, agora em São Paulo, citaram lá um exemplo de um cliente que fechou o contrato com a expectativa de que tinha 400 mil de recuperação. Quando eles fizeram o diagnóstico, tinha 4 milhões para recuperar. Nos últimos 5 anos, né? Isso, nos últimos 5 anos. Mas assim, até o próprio empreendedor lá quase infartou. Porque assim, ele fechou para fazer com a expectativa de 400 mil e tem 4 milhões. Então, assim, é uma realidade que tem, mas que muito empresário também tem medo, porque existe aquela coisa meio lenda de que, mas aí a Receita não vai ficar atrás de mim. A Receita não, gente, isso é uma coisa devida, legal, entendeu? Só que, claro, que a Receita não vai bater na sua porta para te devolver. Você tem que dar entrada e outra. A maioria, muitas dessas recuperações é toda via administrativa, entendeu? Porque antigamente volta era como crédito, né? Volta como crédito, né? Volta também como reembolso, dependendo do que Pix for. na conta. Pix na conta. Pix na conta. Simples Nacional é Pix na conta. Então, a gente tem alguns cases de sucesso nessa parte aí de conveniências. Então, a gente, assim, é impressionante. Tá? Eu vou te dar um número aqui. De 10 empresas que nós fazemos o diagnóstico, tá? Nesse ramo de bares, restaurantes, conveniências, padaria, 8 possuem créditos ou impostos pagos indevidamente. Olha só a proporção. Tá? Rapaz, aí muita gente, o que a gente observa? De quem é a culpa, né? Porque quando chega... É isso que eu ia perguntar. Fala, e aí faz o quê? Porque aí, tecnicamente, massa. Mas e aí? Aí onde entra Agora, a curiosidade, como é que age nessa situação? Como é que age? Porque, geralmente, existe um contador, né? Isso. Porque aí a minha pergunta... e aí, vocês vão me dizer se vocês fazem isso. Não sei. Aí, olha, pode ser. A contabilidade está lá trabalhando para o restaurante. De repente, o empresário ouve numa roda de conversa, num almoço, numa resenha, seja lá for. Aí ele fala, pô, gostei desse negócio aí, como é que é? Me explica. E aí você começa a explicar. Uai, gente, mas o meu contador nunca falou isso pra mim.
Exato. É o mais comum. Isso é o comum. Isso aí a gente se depara com isso todos os dias. Todos os dias. Tá? Porque é isso, né? E, inclusive, assim, tem muita... Isso é um diferencial de uma contabilidade? Não, não tem que ser um diferencial, né? O que? A recuperação. Não, isso essa informação. Porque acontece, isso é um produto, porque hoje o contador, por mais consultivo que ele seja, ele é muito focado em entregar a conformidade. Então, ele vai apurar teu imposto, vai apurar a sua folha de pagamento, vai te entregar nos prazos. Ele não está muito alinhado à estratégia tributária. Então, por isso que nós criamos um departamento específico para tratar dessa estratégia tributária, onde a gente avalia ali o regime, avalia uma opção, uma estratégia para ele pagar menos, será revisar os cadastros dos produtos no sistema do cliente, porque o contador não vai fazer isso. Às vezes a informação vem, é que nem a informação vem errada do sistema do cliente. E eu costumo dizer para os meus clientes que se ele não quiser trocar de contador, não precisa. Ele fecha aquilo com a gente para fazer esse diagnóstico, se ele tem valores a receber, fazer a parametrização, porque, assim, o cliente parte do princípio, a culpa é do meu contador, então, mas nem sempre é culpa. O termo não é por quê. Existe essa parametrização de produtos que pode vir errada no sistema. Existem leis que mudam de uma hora para outra. É tudo muito dinâmico, é muito... E assim, nem sempre aquele contador tem essa pegada tributarista, entendeu? É só aquele que o Fabrício disse, aquele formalzão lá que... Então, assim, eu já digo de cara, quando eu converso com o cliente, assim, gente... não, gente, eu falo muito gente, né? Gente, não precisa trocar de contador. Você pode fazer o estudo com a gente, para fazer a recuperação. Inclusive, mas é porque o meu contador tem muito isso, é muito meu amigo, é quase uma pessoa da família. Eu não quero, não. Você, uma vez por ano, a gente faz, ajusta, aí você de 2 em 2 anos vem dar uma olhada, fazer outro diagnóstico, se tem alguma coisa. Agora, claro, se no pacote ele quiser também trocar de contador, aí nós dele. estamos abertos para receber, entendeu? Porque você sabe que essa palavra recuperação tributária, eu ouvi na minha vida profissional da boca de advogados. Sim. Porque sentavam em mesa e falavam, você sabia que você pode fazer uma recuperação? Sabia que você pode ter crédito de tributos? Isso. Aí você, você pode ter crédito de tributos. Mas aí também eu vivi uma situação muito de organização. A empresa que não é organizada, ela não consegue também trazer essa informação tão rápida. Porque é preciso de uma organização de números, igual eu falei, é preciso ter uma organização financeira. Você precisa ter esses dados muito bem catalogados. Aí eu vou falar de produtos, no caso de varejo, comércio, varejo. Você precisa estar com isso daí muito bem catalogado, muito bem ali distribuído, para que você possa entregar isso na mão de uma empresa, uma contabilidade, e ela fazer isso bem feito. Não? Mas o diagnóstico também, assim, nós temos ferramentas que a gente identifica aquele erro. Se o cliente quiser me contratar, veja se eu tenho valores a receber. A gente faz o diagnóstico, nós temos uma ferramenta que faz e eu entrego um relatório para ele, você tem isso, isso, isso. Se for Simples Nacional, normalmente é 30 a 60 dias, né? Que cai depois que a gente dá a entrada. E muito importante o que eu falei, como você citou, que você ouviu de advogados, e hoje não necessariamente, não são todos, muitos dos processos é só via administrativa. Isso, é porque no passado, duas coisas avançaram muito. No passado, não tinha essas ferramentas para você identificar com tanta velocidade. Sim. E algumas teses foram sendo julgadas e foram sendo tendo as definições. Sim. Então, a partir do entendimento, aquilo passa a virar administrativo. Então, você entra apenas junto à Receita Federal. Não precisa ir para juiz. Você não precisa ir para juiz, não. Não desvalorizando o trabalho dos advogados de forma alguma, mas assim, porque é uma facilidade, né? Se você consegue entrar administrativamente, é muito mais fácil, porque quando vai para às vezes alguma vara. Claro, gente, é muito mais demorado. Mas existem teses também. A gente tem escritórios parceiros, a Peta Minha Turma, a gente tem nessa parte judicial, que existem algumas teses que ainda não estão pacificadas, e aí a gente conversa com o empresário, alerta sobre as possibilidades, tratando-se de um processo judicial, de ganhar e de perder, e a decisão é dele.
né? Mas e essa recuperação que a gente está falando, que geralmente é muito comum no Simples Nacional, ela é totalmente administrativa, te faz as retificações. E aí, Simples, a gente está falando de micro e pequenas empresas mesmo. Isso, a gente está falando aí de, por exemplo, de conveniência que fatura 50, 40 mil reais no mês, 20, 30. O pessoal tem, tem esse direito, mas muita gente ainda cai em desacreditar, ou em ser desacreditado pelo seu contador. Tá? Então, fazendo assim, eu já estive dos dois lados várias vezes. Um lado, quando me deu esse estalo lá atrás, o cliente nosso foi abordado por uma empresa grande dessa de São Paulo e realmente tinha impostos a restituir. E o meu sistema, à época, ele não identificava, ele não estava parametrizado, ele não tinha todo esse potencial. E eu falei para ele, infelizmente, hoje, a nossa realidade, esse nosso sistema, ele não conseguia enxergar. Você tem, sim, esse crédito. Vamos fazer uma reunião junto com esse pessoal para ver porque também tem muita gente no mercado que não tem boa índole. Pode querer tirar crédito de onde não tem. Então, eu validei e falei assim, realmente bate, é isso, pode seguir. E a partir daí, nós trouxemos essa operação para dentro do nosso escritório para evitar esse tipo de situações. Porque hoje, a recuperação tributária está assim, o que eu converso com alguns contadores. Que o contador que estiver me escutando. Adoro ele. Pode falar. Se você, colega, não conversar com esse assunto com o seu cliente, você pode ter alguma coisa aqui, eu posso ter falhado, foi o que eu fiz, eu admiti a falha, a impossibilidade do nosso sistema. Trocamos, inclusive, o nosso sistema depois disso. Se você não falar para ele, alguém vai bater na porta dele e vai falar. Então, que seja você, que ele já tenha confiança, você não vai perder o cliente. Ele fala, poxa, que legal. Então, é esse o trabalho que a gente tem, que nós temos. Então, quando a gente aborda, a gente tem esses clientes de recuperação tributária, que na maioria não são nossos clientes, né? E a gente acaba conversando com os contadores deles. E a gente fala. Isso que eu falei agora, eu falo para eles, então eles procuram se aperfeiçoar, melhorar. Nós podemos ser parceiros. Sim. Viu, contador? Eu vou falar para clientes também. Nós somos parceiros. Nós não queremos tomar o seu cliente, nós queremos parceria, né? Nem cabe isso mais. Não cabe. E é uma dor, isso é uma dor que nós temos. E eu vou falar para clientes, porque assim, eu tenho hoje em dia, que parece ser absurdo, mas eu tenho clientes hoje em dia, eu ouço de pessoas que falam, eu não quero crescer porque eu não quero sair dessa tributação que eu tô. E eu falo, há muitos anos eu já tive brigas enormes com contadores da minha ex-empresa, que eu lutava muito por... Na época não tinha o Simples, era só presumido e real. E pouco que eu sabia de contabilidade, eu tinha muita... Dentro dos números que eu analisava mensalmente, eu falava para os meus diretores, essa tributação nossa está errada. Não, Lu, deixa eu te falar, não mexe nisso não. Olha só, presumido é muito melhor, porque a gente mexe com... É uma coisa só, um boleto lá tranquilo, não tem que fazer muita conta... E eu sempre brigando, porque eram faturamentos, assim, acima de 5 milhões de reais mês. E eu falava, gente, isso está errado. Você está pagando muito tributo. Aí vinha aquelas... Gente, eu lembro como vinha aqueles boletos enormes. E eu falava, isso está errado. Até que um dia eu cataloguei. Porque eu falei, isso aqui vai cair em cima de mim um dia, porque eu estou administrando esse negócio. Cataloguei tudo e falei, olha, eu estou fazendo esse caderno que eu quero que vá para o contador. Tá, eu estou assinando que essa tributação está errada. Nem sabia sobre recuperação tributária, nada disso. E nem estava querendo ver isso. Eu estava querendo só que abaixasse um pouco mais os boletos. Os boletos estão muito altos. A gente pode abaixar esses boletos. Não. E nunca mudaram. Não, né? É verdade. Nunca mudaram. A gente teve um final muito triste. Existiu. Aí que a pandemia chega, os tributos vêm caindo. Enfim, deu todo o caos. Então, eu acho que vai muito para cliente isso também, sabe, gente? Essa coisa de... Não tenha medo de mudar, né? De olhar o que pode estar acontecendo no seu negócio. Porque a mudança nem sempre é uma coisa ruim, né? Não mudar de categoria quer dizer que eu vou pagar
Claro. mais imposto. Mas- E se eu pagar, é sinal que eu estou faturando Esse, mais. esse é o discurso que eu uso. Ah, mas eu estou pagando Deus, mais, gente. você também. Quanto você faturou esse mês, né? Então, assim, tem que ver, faturou mais? Claro que vai aumentar o imposto. É um efeito cascata. É um né? efeito efeito cascata, cascata, né? A pessoa não pode deixar de querer crescer porque vai pagar mais impostos. Esse pensamento não. Agora, a pessoa pode fazer um planejamento certo para pagar certo, né? Não pagar mais de uma forma Aí errada. precificar correto. Aí sim, aí porque às desde vezes- o início lá, precificar. Especificar, porque às vezes ele né, quer, tudo isso. acha que o imposto está dentro do preço dele. Mas o Uhum. imposto, ele tinha que estar fora da margem de lucro. Uhum. Né? Então, às vezes, tem uma falha na precificação Na também. Ah, estou precificação. pagando muito imposto, mas você está faturando mais. Então, será que você não está precificando errado? Né? Então, assim, eu queria, sobre essa parte da recuperação, né? Você falou dos pequenos, médios, a gente falar um pouco dos segmentos onde tem, às vezes o empresário até desconhece que o segmento dele tem uma possibilidade, de recuperar. Sim. Por exemplo, nós falamos padarias, mercadinhos pequenos, drogarias, Tem muita pet É mesmo? shop, pet shop, lojas de conveniência, tem muita possibilidade. autopeças. Autopeças. Tá? Tem os produtos ali, óleo, pneu, que tem, né? Lojas de cosméticos, tá? E sex shops também, Sex, tá? claro, Tem muitos sex shops, Imagina. e sex shops, eles têm. Produtos E aí, né, enormes porque ali, um são monte. aqueles tudo óleos, né? Óleos, produtos cosméticos, enfim. Então isso aí tem uma tributação Legal. específica. Possibilidade grande Então de- é uma gama de empresários que podem ter isso aí já, esse direito. Ele tá Já comendo tá- mosca. é. Ele está ele comendo tá comendo mosca. Nós tivemos no exato. final do ano passado um case mosca. de um cliente que pagou o 13º da equipe dele com a restituição. Sério, gente. Tá? Então caiu, porque geralmente ele é pago no dia 20 de cada. Ele paga no dia, ele deposita, faz o Pix no dia que vence o Simples Nacional. Sim. Então sempre no dia 20 de cada do mês. Aí Ele caiu não- bem no dia da... Pô, 20 de Vem dezembro 20 de caiu, dezembro. eu mandei mensagem, ó, tu quer uma notícia boa? Pô, olha a tua conta aí, que hoje teu 13º da tua equipe tá paga. E o que é muito importante frisar, os valores caem na conta da empresa. Sim, no CNPJ. Não, no CNPJ. Nós não pegamos esse dinheiro para depois sim. repassar de forma alguma. E nós cobramos em cima do que ele vai receber. Entendeu? Sucesso, né? Fazemos o diagnóstico Sim. gratuito, tá? E cobramos em cima do sucesso da operação. Então, assim, porque às vezes o cliente pode ter medo, mas será que eles não vão receber esse dinheiro e eu não vou mais? O dinheiro não vem pra gente. A Sim. Receita, inclusive, só Engraçado, paga. porque eu achava se que era só estiver crédito. dentro. Eu achava que era só Não, crédito. não. Ó, você tem um crédito aqui de tanto, Pra compensar. conforme É pra para compensar. compensar, Mas não, agora porque tem o Pix depende, também. porque No passado depende era do- assim. do- É, porque No era só passado era assim, só né? você fazer o pet comp legal. para compensar Pra de um mês compensar. o outro. Aí depois de um tempo para cá já é você tem a opção de compensar ou de Ou de receber. receber. Você recebe, bota o Pix da conta, cai na conta, dia 20. A melhor notícia que você E- quer dar para um cliente é quando cai uma restituição quando dessa. cai. Você liga para ele sabe que não é problema. E ele pode ficar 100% seguro, porque se tiver um erro de informação da conta, o dinheiro não vai cair. A Receita só paga naquela conta que é ligada ao CNPJ, entendeu? É uma coisa, um processo realmente administrativo dentro da Receita. Então é isso. Gente, vocês sabem que tá acabando, né? Né? Já Tá acabando, gente. Não creio. E eu tô aqui, ainda tô aqui com um monte de coisa pra perguntar. nós Sério. vamos ter que marcar outro dia. Aí, Não, já. assim, vai ser um assunto, de verdade, tem que É. ter uma pauta só para isso, porque assim, não tem jeito. Eu acho que as dúvidas são muitas. Eu tenho muito hoje em dia, que é um assunto que eu vou deixar de final aqui, para um podcast só sobre isso. Uhum. Que hoje eu tenho muitos clientes pequenos, microempreendedores, microempresários, que misturam, né? Particular, de profissional. Tem uns que não tem nem conta profissional, tem um negócio, tem funcionários, Movimento assinam tudo. carteira, movimento, vão para televisão, vão para rede social e não tem
um CNPJ. Por quê? Porque eu não vou ter um CNPJ para pagar conta, para pagar tributo. Não vou. Eu deixo ali na minha continha pessoa física. Eu tenho muitos casos assim. A contabilidade hoje, e aí eu vou olhar para esse lado de contabilidade consultiva, serve para uma pessoa física? Serve para pessoa física. A gente tem, por exemplo, clientes médicos que atendem com pessoa física e fazem ali o carnê-leão, faz o recolhimento do posto ali, abrem uma conta específica, movimenta, chega no final do ano, a gente trata como uma pessoa jurídica fosse. Mas é uma tendência muito grande hoje das pessoas físicas procurarem consultoria financeira para desenvolver ali tanto a sua atividade que ele tenha ou que não tem atividade, para fazer o seu gerenciamento mesmo. Você tem BPO financeiro dentro da Mega? Temos tem também. BPO financeiro? Temos, nós fazemos BPO também. Mas essa demanda particular apareceu com 2 clientes recentes nossos que vieram formalizar o CNPJ dele porque estavam com uma alta demanda de pessoas físicas fazendo uma gestão financeira pessoal, a gestão financeira dele também junto com os investimentos, né? Então já é uma linha bem forte já que está tendo no mercado. Interessante. Porque tem, gente. Tem. Eu vejo que a pessoa não de conforto. Mas nesse case aí, era o seguinte, ele tem que abrir uma pessoa jurídica, né? Isso. Aí, assim, é lógico. Ele falou assim, ó, aí você... Isso daí eu falo demais. Sim. Abra uma conta jurídica. Mas eu não vou ficar mexendo nisso. Abra, porque você pode ter problemas futuros. Porque hoje em dia, o que eu entendo é que, antigamente, voltando, a contabilidade financeira, contabilidade, BPO financeiro, era uma coisa muito velada, era muito staff, era muito escondida ali dentro da empresa. E hoje, com as redes sociais, com toda essa comunicação, isso é falado, né? Então, assim, a informação, ela tá circulando. Então, não cabe hoje em dia você entrar ficar numa zona de conforto e falar, não, deixa aí na minha conta com a pessoa física, porque nem é tanto assim. Cada Mas vez imagina que entre todo mês ali 15, 20 mil reais, da onde que está vindo esse dinheiro? Cada vez está sendo mais cruzado, mais monitorado, inclusive redes sociais também. Existe esse alerta de que pessoas que têm uma movimentação enorme na nossa rede social, de coisas de luxo, existe sim uma forma de isso ser cruzado e a pessoa ter problema. Então, o importante, né, é a pessoa... E teve a questão do Pix, que o pessoal que polemizou muito, achando que foi revogado, mas a gente tem a E-Financeira, né, que é uma declaração acessória que as instituições financeiras informam a movimentação acima de um valor X. De um valor X. Então, ninguém está... Não que foi revogado, né, aquela questão do monitoramento do Pix, mas hoje, o que acontece? Tem níveis. Sim, né, mas exatamente. Eu acho que... Não foi aquele terror que fizeram, porque isso não era real, mas claro que é dentro de uma realidade ali, que eles têm como monitorar e cruzar. Isso aí é fato. Isso é fato. Gente, infelizmente preciso terminar mesmo. Ela nem olha mais pra mim, ela fica rindo. Porque antes ela batia ali, tocava a campainha. Pessoal, foi rápido mesmo, né? Foi muito rápido. Onde é que as pessoas acham vocês na rede social? Divulguem, considerem aí, façam suas considerações finais. Que eu falo do endereço físico. Vamos dividir as informações. Então vamos lá. Você pode nos seguir, a Mega Account BR, é o nosso Instagram e Facebook. Tem o meu particular, Fabrício Vidal, contador. É particular, mas tem conteúdo ali para todo mundo. Tá? Lília. Vocês encontram. Nossa empresa fica no Lago Norte. Podem ir, marcar um horário e tomar um café com a gente, conhecer. É tão lindo lá, gente. Tá eu bem adoro. Linda, eu falei que esse ano eu ia lá até hoje não fui trabalhar. Todos vocês. Mas eu vou em breve. E é isso, gente. Estamos à disposição. Adorei também, Lu, ter vindo aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo. Bom. Foi um papo. A gente, quando fala de contabilidade, eu tento realmente trazer para o nosso podcast uma coisa mais leve, para ficar leve, porque eu sempre vi contabilidade como parceria e continuo vendo mais do que parceria. Para mim, hoje, é
A contabilidade é uma área da gestão que faz parte do negócio mesmo. Porque antes era um contratado terceirizado. Hoje, a contabilidade, ela faz parte da gestão do negócio mesmo. Ela tem que existir. Então, eu acho que é muito importante porque, às vezes, só a gente falando, a gente precisa de muita gente falando a mesma coisa para poder conscientizar, né? Isso. E a educação que você falou mais cedo é uma coisa extremamente importante aí para o empresariado, que eles precisam mesmo se conscientizar que é necessário. E não é caro e não é um gasto. É um investimento. É um investimento. É um investimento. Perfeito. E hoje, antes, Pode falar, interrompendo, pode né? falar. Estamos no mês de abril. Mês de abril. E esse dia 22 de abril é o dia do contabilista. Então, eu quero parabenizar todos nós, toda a nossa categoria. Massa. Estamos aqui reforçando o nosso papel e trazendo aí, ressignificando aí frente aos empresários a importância, da nossa importância. Da nossa importância. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada também. Espero de verdade poder ter vocês comigo de novo aqui, tá? Com certeza. Adorei. Obrigada. Obrigada. Encerramos agora mais um podcast, mais um episódio do Domcast, Papo Empresarial. Hoje foi especial e eu, se fosse você, não perderia. Assista, curta. Se achar que tem que fazer muitas perguntas, façam e compartilhem com quem vocês acham que precisam estar vendo esse episódio. Até a próxima.